Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula de arquitetura e design de projetos. Hoje o tema da aula vão ser padrões e estilos arquiteturais. Vamos olhar um pouco para o passado para ver como era a arquitetura das aplicações por volta dos anos 90, como foi que surgiu essas duas camadas, como foi que chegou em três camadas, se tem vantagem e tem desvantagem no uso desses estilos de arquiteturas. Então vamos começar. Nessa aula a gente está usando como referência o livro do Padrões e Arquitetura de Aplicações Corporativas, do Martin Fowler. Então, algumas afirmações que aparecem sempre estão vindo referenciadas para ver a origem, quem foi o autor que trouxe essas afirmações, porque a gente sabe que muita coisa na hora de testar desempenho não é verdade absoluta, mas a gente precisa sempre de um norte, de um ponto de partida. E quem está dando para a gente esse norte é o Martin Fowler. Então vamos compreender o uso de camadas, esse benefício que existe, os aspectos negativos da divisão, como foi essa evolução, né? Como a gente saiu da arquitetura de duas camadas, cliente-servidor, para ir para três camadas, que são apresentação, negócio e dados. É interessante que às vezes a gente tem uma certa confusão entre arquitetura três camadas e MVC. Às vezes se acha que as duas são a mesma coisa, mas a gente vai ver nessa aula e na próxima que existe uma certa diferença. Vamos compreender agora o uso de camadas nos teus projetos de software. A criação de camadas é uma das técnicas mais comuns que os projetistas de software usam para quebrar em pedaços um sistema complexo de software. Mas não é quebrar como essa telinha aí não. A gente faz mais divisões de responsabilidades. E algo que é interessante da gente notar é essas divisões são físicas, são lógicas, são virtuais. É o que a gente vai ver na aula. Trazendo um primeiro exemplo, vamos falar da arquitetura de máquinas, de todas as camadas que existem, de quando a gente está desenvolvendo em uma linguagem até alcançar a execução do que vai acontecer, passando por todas as camadas do computador. Então, as camadas na arquitetura de máquina descendem de uma linguagem de programação, e aí vai ter uma chamada no sistema operacional, e aí o sistema operacional vai estar acessando os drives dos dispositivos e vai também utilizar esse conjunto de instruções da tua CPU, que vai estar tudo isso aí dentro de portas lógicas, dentro de chips. Então, quando tu digita uma linha de código para fazer uma impressão na impressora, por exemplo, veja a quantidade de camadas que estão embutidas nesse processo. A gente pode ter uma função print, vamos supor que a função print da linguagem X imprime na impressora. Veja quantas camadas foram passadas até que a gente conseguisse alcançar o dispositivo da impressora. Aí eu levanto a pergunta: você teve entendimento de tudo isso? De como aconteceu essa chamada no sistema operacional, de como foi esse acesso aos drives, de como é a comunicação na CPU, de como foi feita nas portas lógicas até chegar na placa-mãe do dispositivo. A gente não tem conhecimento de tudo isso, porque a gente faz somente essa chamada na camada que a gente está trabalhando. Nesse caso é a linguagem de programação. Um outro exemplo é com a arquitetura de redes de computadores. A gente trouxe aqui a arquitetura das camadas do modelo OSI, que na verdade a arquitetura do modelo OSI ela é teórica, ela não existe assim na prática, mas ela é utilizada para fins de estudo. Então, as empresas que de repente gostariam de implementar uma nova camada de conexão entre redes de computadores podem olhar para o modelo OSI e se inspirar para fazer a sua própria. Então, veja nas redes de computadores que tem o serviço FTP. O serviço FTP é aquele que envia arquivos para o teu site, para o servidor, e o servidor disponibiliza em formato de página HTML. Se você estiver utilizando um serviço
pago de hospedagem, muitas vezes a gente vai fazer um serviço do tipo clicar e arrastar. Mas existem softwares que fazem a conexão na porta 20, 21 para poder fazer o envio dos arquivos para esses servidores. Mas hoje em dia a gente tem uma usabilidade mais fácil. Então, considerando esse serviço de tirar arquivos do teu computador e botar no servidor online, as redes de computadores têm o FTP como uma camada sobre o TCP, que é o protocolo, uma parte do protocolo TCP/IP, da pilha de protocolos. Então, o FTP como uma camada sobre o TCP, e o TCP vai ter também uma camada sobre o IP, que também esse daí vai estar sobre o próprio protocolo Ethernet. Então a gente vê camadas em cima de camadas. A comunicação no modelo OSI começa a partir da camada 7. É como se você, usuário, estivesse do lado de fora, olhando para a camada 7, utilizando a aplicação do FTP, por exemplo. E aí quando você começa a fazer o uso, ele vai descendo camada a camada até chegar na camada física de transporte de dados, entrar na rede física e novamente quando ele chega do outro lado, ele vai encontrar a camada física do outro computador e vai subir pela link de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então a gente vai fazendo essa comunicação sempre por camadas. Esse conteúdo não é conteúdo de prova, tá, pessoal? É um conteúdo muito específico da disciplina de redes de computadores, mas eu tenho uma certa familiaridade e estou só trazendo esse exemplo para vocês. Quando a gente pensa no sistema em termos de camadas, a gente pensa nesse bolo aí, né? Professor, eu pensei nisso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó, cada camada está uma sobre a outra de forma independente. Então vai acontecer a mesma coisa no software. A gente vai imaginar vários subsistemas dispostos de uma forma parecida, como se fossem camadas de bolo, em que cada camada repousa sobre uma camada mais baixa. E aí nesse esquema, o que é que a gente observa? Que quem está mais ali no topo, você pode olhar até para esse morango da foto e pensar que é o usuário, né? O usuário só tem conhecimento da cobertura, porque ele olha por fora. E obviamente a gente vai ter chamadas internas que vai fazer a conexão com as camadas mais abaixo. Mas o que é que vai acontecer? Quem está na camada mais acima ignora o que acontece na camada mais abaixo. A gente não sabe o que está acontecendo naquele mundo mais ali embaixo. Além disso, cada camada normalmente vai esconder suas camadas mais baixas das camadas que estão acima. Então, se a gente olhar para a camada 4 utiliza a camada 3, mas a camada 4 não tem conhecimento do que acontece na camada mais abaixo, da terceira, que seria a camada 2. Então, a camada 4 ignora a existência das outras camadas que não estão adjacentes ali a ela. Só que nem todas as arquiteturas vão ser opacas, como essa daí, viu? Como essa que ele está explicando, de uma não poder ver a outra. Mas a maioria funciona nesse formato. Vamos falar um pouco dos benefícios dessa divisão em camadas. Vão ser 5 benefícios. O primeiro é que a gente vai poder olhar para cada camada como se ela fosse um todo completo. Vai poder compreender essa única camada como sendo esse todo coerente, sem saber muito sobre o que acontece nas outras camadas. Já deu para perceber isso pelo exemplo do bolo. Por exemplo, você pode compreender como construir um serviço FTP que vai utilizar o TCP sem conhecer detalhes de como vai funcionar o protocolo Ethernet. Na verdade, o protocolo Ethernet é aquele de redes de computadores cabeadas, rede local. Então eles utilizam o protocolo Ethernet para fazer essa comunicação. A segunda vantagem é a possibilidade de substituir uma camada. Se a gente olhar ali para o modelo OSI, a camada física são protocolos mais próximos do meio físico, de como vai acontecer a transmissão dos dados. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu posso mudar o meio físico a qualquer momento. Por exemplo, se eu fiz uma aplicação FTP para enviar arquivos para o meu servidor, eu não estou me preocupando como é a conexão com a internet. Porque a camada física é que se preocupa como receber os dados da camada superior
e como enviar os dados para ela. O meio físico é o que ele quiser que seja. A gente teve uma mudança no início dos anos 2000 para as redes sem fio. Então, saiu-se de um protocolo de redes cabeadas que utilizavam switches, roteadores exclusivamente via cabo, e a gente começou a ter um acesso Wi-Fi com a diminuição de cabos. E aí o acesso Wi-Fi utiliza outro tipo de protocolo, o 802.3, se eu não me engano. E aí vão ter vários tipos, vai ter o G, o esqueci o nome a letrinha dos outros, mas B de bola, B, G. Então a gente vai ter vários protocolos. 802.11 está ali em cima, né? Então quando a gente muda uma camada de transferência de dados, a gente não precisa se preocupar com o que está acontecendo lá em cima. Se a partir de agora, por exemplo, a gente virasse seres marinhos, todo mundo aqui é igual ao Aquaman agora, e todos os dispositivos são à prova d'água. Então vamos agora, ao invés de usar o ar para transferir dados, vamos usar a água. Mudaria alguma coisa nos softwares? Não. Só mudaria a camada associada ao transporte e recebimento dos dados. Era a única coisa que a gente ia estar se preocupando aí. Então, a substituição é muito mais fácil, né? A gente pode substituir uma das camadas por implementações alternativas desses mesmos serviços básicos. Por exemplo, um serviço de FTP roda sem nenhuma modificação sobre o Ethernet, que é a rede local, o PPP, que é quando você utiliza um cabo ligando um computador ao outro, ou os dois estão conversando sozinhos numa modalidade que a gente chama de ADHOC, 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 conectados um ao outro pelo Wi-Fi, ou qualquer outro tipo de serviço de conexão. A gente não se preocupa só se ele está conectado. A terceira vantagem é a minimização de dependência entre as camadas. Ou seja, se o provedor alterar o serviço físico de transmissão, a gente não precisa alterar o nosso serviço FTP. Então, atenta que no item 2 a gente fala que é fácil substituir camadas por outras camadas que fazem o serviço semelhante. A terceira é que a gente minimiza, é quase a mesma coisa, mas é algo diferente. Porque como está um todo coerente separado, então a gente não tem tanta dependência de uma camada com a outra. O item 4 é a padronização. As camadas são bons lugares para a gente começar a padronizar, né? E TCP/IP são padrões porque eles definem como suas camadas devem operar, né? A especificação, a RFC do protocolo TCP/IP, o TCP/IP é um protocolo aberto, né? E o sucesso dele para ser um protocolo para transmissão de dados da internet se dá porque ele é aberto. Quando a gente olha a história da internet, vocês vão ver que existiram vários protocolos para a transmissão de dados entre computadores que eram proprietários das suas empresas. Mas não se tinha um protocolo gratuito onde todo mundo pudesse desenvolver em cima daquele protocolo. E o primeiro que surgiu para estar atendendo essa demanda foi o protocolo TCP/IP. Por isso que hoje ele é muito popular, mas é o melhor, não necessariamente, mas ele foi o que a maioria das empresas utilizou para tentar promover essa padronização na hora de conectar e de criar redes de computadores. E o 5 é o reuso de camadas. Uma vez construída uma camada, ela pode ser usada por muitos serviços de nível mais alto. Verdade, né? Se eu tenho aí a camada, os roteadores operam até a camada 3. Então a gente pode fazer serviços que utilizam a camada de aplicação sem se preocupar como eles vão interagir na internet. Veja a quantidade de aplicativos que surgem hoje em dia e que necessitam de conexão. Será que cada aplicativo está preocupado como é feita essa conexão? De jeito nenhum. Se cria um local virtual, todo mundo loga nesse local e pronto. Eu fiz uma abstração muito grande, né, dessa criar um local virtual, né? Porque cada linguagem tem uma certa demanda por código para a criação desse local virtual. Mas pense no Kahoot, que a gente já jogou algumas vezes. O Kahoot cria uma sala virtual, você precisa ter acesso à internet,
acessar o aplicativo e logar lá dentro. O desenvolvedor do Kahoot não se preocupa como é feita a sua conexão com a internet. E se a gente vai olhar o Quizlet, que é outro aplicativo que a gente também usa, ele não está preocupado em como você faz a conexão com a internet. Ele está preocupado em criar um ambiente virtual e um ponto de acesso. Então, uma vez construída uma camada, ela pode ser usada por muitos serviços de nível mais alto, e dessa forma o TCP/IP é usado pelo FTP, pelo Telnet, pelo SSH, pelo HTTP, pelo protocolo de envio de e-mails, por uma série de outros protocolos de chamada de vídeo, o RS-232 que o Skype usa. Não sei nem se o Skype ainda usa isso, mas uns 5 anos atrás ainda usava. De outra maneira, né, se não existissem essas camadas, né, todos esses protocolos de nível mais alto iam ter que estar implementando e que escrever seus próprios protocolos de nível mais baixo. E iria ser bem mais difícil. Vamos falar um pouco sobre os aspectos negativos desse uso de camadas, né? Será que tem aspecto negativo? Tem dois. O primeiro é que não dá para encapsular tudo numa camada. As camadas conseguem encapsular bem algumas coisas, mas não conseguem encapsular bem tudo. Veja exemplo de aplicações que precisam de alterações em cascata. Tem um exemplo clássico que é assim. Você tem uma aplicação corporativa e ela tem um formulário lá de inserção de dados do cliente. Aí surgiu um novo documento que todo mundo precisa colocar o número desse novo documento. Essa alteração é algo que impacta todas as camadas, desde a interface com o usuário até a camada de controle de negócio, de domínio, tem vários nomes para essa camada intermediária, que vai capturar esse dado da interface e levar para o banco de dados até o próprio banco de dados. Então a gente não consegue encapsular tudo de forma que a gente consiga minimizar o impacto dessa alteração nas outras camadas. Então não dá para encapsular tudo. E talvez exista um prejuízo no desempenho quando a gente encapsula demais. Por isso vem a história da aula passada dos critérios de qualidade. A gente precisa mensurar se eu encapsular elementos de transporte de dados numa camada vai ter um ganho ou não em cima do meu projeto. Então, muitas camadas extras podem prejudicar o desempenho. Em cada camada, os dados precisam tipicamente ser transformados de uma representação para outra, né? Que a gente precisa ter a comunicação, o encapsulamento da informação de uma camada para outra. E esse encapsulamento de uma função subjacente que está ao lado, no entanto, muitas vezes lhe dá ganhos de eficiência que mais vão compensar do que compensam esse problema. Uma camada que controla transações pode ser otimizada e então vai tornar tudo mais rápido. Então é o que a gente vem dizendo, é preciso testar se criar mais camadas, fazer essa divisão de responsabilidades está te trazendo mais desempenho ou menos desempenho, se te dá ganhos porque tu está colocando elementos de transporte numa determinada camada separada, para que você consiga fazer otimizações em cima dela. Por exemplo, eu penso no meio físico. E aí a gente coloca, vamos supor que a gente está trabalhando de uma forma muito arriscada e colocando todos os dados da nossa aplicação num computador local, na nossa mesa ali de trabalho, dentro do nosso escritório. Isso é uma coisa que é bem perigosa, porque de repente tem uma inundação, um incêndio no prédio, queima esse computador, perdeu tudo, né? Quando a gente coloca serviços que estão disponíveis na nuvem, existe uma série de processos de backup que o próprio serviço ali está fazendo por você, né? Dando a garantia da qualidade e da durabilidade do seu dado. Então vamos supor que a gente quer correr o risco e bota o servidor local. Criei uma máquina lá, comprei placa-mãe, processador, memória, fiz uma máquina top e coloquei meu computador conectado num serviço de internet aqui local. E aí a gente vai fazer uma alteração da internet. Essa alteração de serviço de internet impacta diretamente no teu desempenho da aplicação. É outro serviço,
outros protocolos que se usam, e tudo isso daí precisa ser mensurado de forma separada, tá? Então, a parte mais difícil de uma arquitetura em camadas é decidir que camadas são necessárias e quais as responsabilidades que cada uma dessas camadas vão ter. Sem sombra de dúvidas, essa daí é a parte mais difícil. Vamos falar um pouco sobre a evolução da arquitetura em camadas agora. No início, lá no início da história do desenvolvimento de software, os programas geralmente manipulavam apenas um tipo de arquivo, não tinha nem banco de dados. Era um arquivo de texto que se estruturava de alguma forma os dados naquele arquivo de texto e o acesso era somente neles. A gente não tinha muito essa noção de redes de computadores, né? Os computadores eram gigantes, tinham que se ir lá pessoalmente, na frente desse computador para instalar uma aplicação, fazer algum tipo de serviço computacional. E aos poucos essa estrutura foi sendo diminuída, foi sendo quebrada em dois locais, em eu ter um computador cliente e em ter um computador servidor, né? E essa noção de camadas surgiu exatamente quando a gente começou a ter essa divisão entre cliente e servidor por volta dos anos 90. Aí a gente tinha a figura clara de duas camadas, né? Eu tinha um desktop, que era o cliente, e tinha a figura do computador servidor conectado nessa rede local, que estava lá o banco de dados relacional instalado, por exemplo. E aí a gente tinha esses clientes conversando com os servidores. E era muito comum utilizar sistemas desenhados no Delphi, no Visual Basic, Power Builder, conectados nesse banco de dados relacional. Então a gente tinha essa arquitetura aí, cliente-servidor. Tá aí uma figurinha, né? Eu não achei uma figura mais bonitinha, né? Que essa figura veio direto dos anos 80, mas é mais ou menos isso. Eu ter várias máquinas na época ligadas em redes de computador de alguma forma. Essa camada, né, tá meio que implícita, não está aparecendo aí o que está acontecendo. Mas eles se comunicavam de alguma forma por meio do protocolo TCP/IP ou algum outro protocolo da época com o servidor. Se essas aplicações precisassem apenas de funcionalidades simples, como exibir, fazer atualização de dados, trazer relatório, imprimir, coisas mais simples, não tinha necessidade de alterar essa arquitetura. Estava ótimo. O problema começou quando a lógica de domínio, a lógica da camada de negócio, começou a inflar. A gente começou a ter muitas regras de negócio, começou a precisar ter validações, a ter mais cálculos. Tu já pensou o que é ter uma aplicação que precisa fazer a emissão de uma nota fiscal eletrônica, a emissão do cupom fiscal? Como é que é feito isso? Quantas camadas a gente precisa adicionar para poder validar a construção desses cupons e dessas notas? Imagina fazer um pagamento. Eu tenho uma API de pagamento do PayPal, por exemplo. Estou na minha aplicação, aí eu preciso ter a API do PayPal, me comunicar com o servidor do PayPal, liberar o pagamento do lado do cliente, entrar em contato de novo com a aplicação. Veja quantas camadas existem nesse processo, né? E à medida que isso foi crescendo, essa complexidade do negócio, é que foi se surgindo a necessidade de ter um outro tipo de arquitetura, né? Então, alterações desse tipo, normalmente, quando a gente começava a ter muita alteração lá na aplicação do cliente, na regra de negócio, a gente começava naquela época a colocar as alterações no próprio cliente, nas telas de interface do usuário. E o que é que acontece? O cliente, ao invés de ser magrinho, de ter pouca programação, começa a engordar, começa a ficar maior, mais pesado. E à medida que a lógica do domínio se tornava mais complexa, ia ficando mais difícil de trabalhar com código. As atualizações vão ficando mais difíceis, né? Embutir a lógica do negócio nas telas também facilitava a duplicação de código, porque tu tinha que fazer isso em todos os clientes também, em mais telas de um mesmo cliente. E alterações simples resultavam em buscas de códigos semelhantes em muitas telas. Vou corrigir esse buscadas aí. E se usássemos o banco de dados para colocar a lógica do negócio? Pensa aí como seria se eu inventasse de usar banco de dados. O banco de dados tem esse recurso. Inclusive, quando eu
paguei a disciplina de banco de dados no mestrado, uma crítica que a minha professora fazia era a seguinte: o banco de dados relacional faz toda a lógica de negócio que a tua aplicação faz, em formato de linguagem PL/SQL, é o que a gente chama de banco de dados ativos. Eu posso implementar funções no meu banco de dados que inserem dados na tabela, faz o CRUD completo, e faço somente a chamada desse procedimento e dessa função na minha aplicação. Tem até a figura do gatilho, dos triggers. Os triggers, eles ficam ouvindo as transações que acontecem no banco de dados. Por exemplo, se eu inserir dado na tabela, eu posso ter um trigger que diz assim, ó, sempre que tu inserir um dado nessa tabela, salva o horário que ele fez login nessa outra tabela. Então, o banco de dados começa a não ser um elemento apenas passivo, ele se torna ativo e começa a construir os seus próprios elementos de dados. Então, surgiu essa ideia. E se a gente colocasse a lógica do negócio dentro do banco de dados? O grande problema é que o PL, que é o Procedure Language, que é toda a linguagem que faz essa programação embaixo do banco de dados, ela não é estruturada como SQL para todos os tipos de SGBD. Se a gente usar o SQL no MySQL, no Postgre, no Oracle, a gente vai ver grande semelhança entre a linha de código de inserir, localizar, atualizar, selecionar, né? Localizar, selecionar. A gente vai ver muita semelhança, mas no PLSQL não. A gente tem uma ideia do que é um procedimento, uma função e um trigger, mas cada SGBD implementa o PLSQL de sua forma. E isso gera um grande problema na hora que a gente quer, por exemplo, migrar o banco de dados. Eu não quero mais usar Postgre, quero utilizar MySQL. Isso daí foi uma barreira grande que se encontrou para a utilização da lógica de negócio exclusivamente no banco de dados. Ô professor, quer dizer que se eu hoje pegar meu banco de dados relacional, ele implementa PLSQL? Implementa. Mas cada um tem o seu próprio estilo. Eu tive a oportunidade de programar em PLSQL no Oracle, no Postgre e no MySQL. Do Postgre para o MySQL é uma diferença gigantesca na estrutura da linguagem para criar procedimento, função e trigger. É bem diferente e existe um entendimento maior por trás dessas linguagens aí para fazer essa adaptação. Então, ó, o problema é que esses procedimentos fornecem um mecanismo de estruturação limitado, o que mais uma vez levava à criação de um código desajeitado. Além disso, muitas pessoas gostavam do banco de dados relacional, porque caso precisasse alterar o fornecedor do SGBD, os custos de migração seriam menores. E o PLSQL é proprietário, ou seja, são implementações diferentes para cada SGBD. Então, não foi uma alternativa interessante na arquitetura cliente-servidor, ao invés de colocar o código na interface, colocar no banco de dados. Então se via um outro problema aí. À medida que o mundo OO estava ascendendo, surge uma resposta também para o problema dessa lógica de domínio. A resposta era: vamos migrar para um sistema em 3 camadas e não mais em 2 camadas. Oxe, vou botar mais uma camada, né? Como é que ia ser isso? Então, as 3 camadas principais que se surgiu foi: vamos ter agora uma camada de apresentação, onde a gente vai ter uma interface com o usuário, uma camada de domínios, de domínio ou de negócio, são sinônimos, para colocar essa lógica do domínio, ou seja, como eu vou pegar os dados do usuário, vou fazer algum tipo de cálculo, de validação desses dados e depois entro em contato com a camada de dados. E a terceira é a camada que é responsável pela persistência, que é a camada de dados. E isso retiraria a complexidade lógica do domínio das interfaces com o usuário, ou seja, da camada de apresentação, e vai colocar em uma camada que você poderia estruturá-la apropriadamente utilizando os objetos da programação orientada a objetos. E houve resistência, né? Obviamente. As ferramentas para aplicação em 2 camadas não eram exatamente compatíveis com essa abordagem em 3 camadas.
a gente não conseguia olhar para essas aplicações que tinham na década de 90 e dizer, vamos construir 3 camadas, porque não foi projetado para isso. E o que é que aconteceu? A web aconteceu. Todo mundo começou a querer disponibilizar os seus sistemas por meio do navegador. E aí esse movimento de migração para a web foi a força que movimentou a migração para esse tipo de arquitetura em 3 camadas. As pessoas passaram a querer instalar aplicações cliente-servidor usando um navegador web. E um sistema bem projetado em 3 camadas poderia simplesmente adicionar uma nova camada de apresentação e estaria pronto. Porque uma coisa é ter o cliente desktop com a máquina instalado o software na camada de apresentação, mas aí eu tenho uma camada de lógica de negócio, de domínio e de dados separada disso daí, permitiria eu instalar somente uma nova página HTML nessa camada de apresentação, que seria a interface de comunicação com a lógica e consequentemente com a camada de dados. Então vamos fazer uma observação também sobre os termos layer e tier. Os dois em inglês significam camadas, mas é importante porque quando a gente fala do sistema em 2 camadas, a gente está usando two-tier system, que é o cliente-servidor. E esse tier aí significa uma separação física. Então a gente tinha o cliente separado fisicamente de um servidor físico em outro local. E esses termos muitas vezes são usados como sinônimos, mas não necessariamente são sinônimos, tá? A layer vai enfatizar que você não precisa rodar as camadas em máquinas diferentes. Então quando a gente fala 3 camadas, 3 layers, não necessariamente a gente está colocando em locais físicos diferentes. Algumas camadas podem existir no mesmo local físico. Quando temos uma camada layer distinta de lógica de domínio, ela pode rodar tanto em um desktop como no servidor de banco de dados. E essa situação a gente vai ter 2 nós, né? Mais 3 camadas distintas. Por que os 3 nós? Porque se eu tenho a lógica do domínio rodando no desktop junto da camada de apresentação, ou eu tenho a lógica de domínio rodando na camada de dados, né, junto da camada de dados, ao invés de ter 3 locais diferentes, eu teria 2, mas depende da abordagem de implementação. Eu posso ter a apresentação junto da lógica de negócio num canto, no cliente, ou eu posso ter apenas a apresentação do lado do cliente e no servidor eu vou ter a camada de dados e a camada de lógica do negócio. Com o banco de dados local, a gente pode executar as 3 camadas em um único desktop, mas ainda assim haverão 3 camadas distintas. Vamos falar da arquitetura de 3 camadas principais agora: da apresentação, negócios ou domínio e dados. Então a camada de apresentação é essa lógica de apresentação que diz respeito a tratar a interação do usuário com o software. É aquilo que o usuário vai estar ali vendo. Pode ser algo bem simples, como interfaces de linha de comando, onde a gente bota um menu com várias opções, mas é mais provável que a gente veja uma interface gráfica ou num frame utilizando um Java Swing, Java FX, onde a gente vai ter vários controles de campo de texto, de exibição da interface do usuário, ou mesmo uma página HTML com seus campos de texto, com seus formulários. Isso é a camada de apresentação, é aquilo que o usuário vai ver e vai interagir. As responsabilidades primárias da camada de apresentação são exibir informações para o usuário e traduzir os comandos do usuário em ações sobre o domínio e a camada de dados. A camada de dados é responsável pelo banco de dados, ou seja, pelo armazenamento de dados persistente. Quando a gente teve aula com JDBC, eu não sei se essa turma foi minha turma de programação orientada a objetos, mas quando a gente teve aula com o JDBC, a gente observa que coloca numa classe separada a classe de conexão com o banco de dados,
a classe de implementação dos métodos de inserção, tudo isso aí era uma classe diferente, mas tudo no mesmo pacote. Porque se eu quisesse alterar meu banco de dados, eu só ia na classe conexão. Se eu quisesse alterar o formato de inserção nos dados, eu ia somente no meu método referente à inserção dos dados. Então, a camada é a camada responsável pelo banco de dados, ou seja, pelo armazenamento de dados persistente. Mas tem um detalhe, né? Nem toda aplicação armazena dados. Por exemplo, o WhatsApp, né? A gente pode pensar que o WhatsApp ele não salva dados. Ele diz que não salva, mas ele tem que fazer uma monitoração dessa entrega para ter a garantia que o dado realmente foi entregue no outro celular. Então, essa monitoração aí dessas mensagens também seria um exemplo do que poderia ter nessa camada de dados. E a camada de negócios ou de domínio é responsável pelo trabalho que a aplicação tem que fazer no domínio para o qual foi desenvolvida. Vai envolver cálculos baseados na entrada do usuário e nesses dados armazenados. Vai envolver validação dos dados que vão vir da camada de apresentação. Por exemplo, o usuário botou uma data, mas não botou a data no formato correto. Então, essa validação ela pode ser feita, né, com alguns recursos na camada de apresentação, mas é de responsabilidade da camada de negócios ou de domínio fazer essa validação também. E a compreensão exata de qual é a lógica de dados que ele vai ter que executar a partir dos comandos recebidos da camada de apresentação. Então a camada de negócios está ali fazendo um meio termo entre a camada de apresentação e a camada de dados. A gente mostrou essa figurinha para vocês na primeira aula de HTML. Essa é uma arquitetura 3 camadas, de apresentação, lógica de negócio e de persistência. Às vezes as camadas são organizadas de modo que a camada de domínio esconda, que ela fique ali no meio, para que uma não possa ver a outra. Aqui tem outro exemplo, né? A gente vai ter a camada de negócio aí no meio, ó, separando a apresentação de tela, a apresentação de serviços, a persistência no banco, a persistência de serviços do cliente. A gente vai ter a camada de negócio sempre ali como um muro entre as duas. Mas não é sempre assim que isso acontece, tá? Em alguns momentos, a camada de apresentação pode precisar acessar diretamente os dados do banco, meio que pulando já a camada de negócio. Embora seja menos puro, tende a funcionar melhor na prática isso daí. Então, em que situação isso acontece? A apresentação pode interpretar o comando do usuário, usar a camada de dados para já estar trazendo alguns dados relevantes para o usuário e aí deixar o usuário mexer naqueles dados para depois, na próxima ação do usuário, ele fazer essa ação dentro da lógica de negócio, do domínio. E para finalizar, a gente tem algumas regras de dependência, né? A camada de negócio, de domínio e de dados nunca devem ser dependentes da camada de apresentação. Então vou ler de novo, viu? A camada de negócio e a camada de dados nunca devem ser dependentes da camada de apresentação. Você tem uma ideia por quê? Por quê, hein? Pense aí. Porque a apresentação é a interface com o usuário, né? Se tu quer mudar o ponto de apresentação com o usuário, fica muito mais fácil se eu já tiver essa apresentação mais separada. Fica mais fácil utilizar a camada de apresentação diferente quando a gente utiliza a camada de lógica e a camada de dados de uma forma separada da apresentação. Esse aqui é o calendário das nossas próximas aulas. Eu fiz uma pequena mudança com relação à nossa última aula. Eu vou deixar para apresentar para vocês mais padrões e estilos arquiteturais na próxima aula. Se der tempo, a gente vê a arquitetura monolítica e de microserviços. Se não, talvez a gente encerre o conteúdo da nossa primeira prova até a próxima aula. E a gente tenta fazer também essa atividade de revisão no dia 7/4. A nossa avaliação está marcada para o dia 14. Caso tenha alguma alteração nas datas, a gente informa para vocês. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, manda mensagem pelo WhatsApp. A gente está respondendo as dúvidas de todo mundo. A gente se encontra na próxima aula. Até mais!